Olá, bem-vindos a um novo episódio do Pode Parto. E hoje eu trouxe como convidada a nutricionista Natália Soares, a Nath, que é lá da Pitanga. Bem-vinda, Nath. Obrigada. Tem que lembrar, né, que assim, um podcast a gente tem que... Nath, se apresenta um pouquinho. Fala de você. Bom, eu sou a Natália Soares, atendo na Pitanga, sou nutricionista, sou especializada em materno-infantil. Já atendo há bastante tempo o público materno-infantil. Não comecei nessa área, mas aos poucos fui atendendo e gostando e me aprofundando. E hoje é a área que eu atendo em maior quantidade e que eu gosto de verdade. Legal. E, claro, o tema que a gente separou para esse episódio é justamente nutrição e gestação. Eu bato muito no meu Instagram nessa tecla, nas consultas de pré-natal. Basicamente, em toda consulta de pré-natal, eu pergunto como está a alimentação, o que mudou, como que está xixi e cocô, né, hábitos intestinais, se está se hidratando bem, se está fazendo atividade física, o que mudou de atividade física. Então, como a nutrição na gestação é um ponto muito importante para um bom pré-natal, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu separei alguns temas, assim, algumas perguntas para a Nath, para ela desenvolver e tentar falar o básico e ajudar, inclusive, as pessoas que não têm condição de ter uma nutricionista. O ideal reforço, né? Mais uma vez, o ideal é ter uma nutricionista, seria o ideal para todo mundo. Nem sempre é fácil marcar pelo SUS, nem sempre é de fácil acesso, pelo contrário, não é de fácil acesso para a maior parte dos estados e cidades do país. E aí, o nosso objetivo é, além de informar e fazer vocês entenderem o porquê de comer bem, o porquê de manter uma alimentação saudável, até mesmo no período pré-concepcional, é importante, contra o que protege, e dar dicas básicas para as pessoas que justamente não podem ter uma nutricionista consigo te acompanhando. Então vamos lá, por que comer bem? Por quê? Bom, quando a gente come bem, né, quando a gente tem hábitos de vida saudáveis, a gente está pensando na nossa saúde, né, pensando em prevenção de doenças, pensando em envelhecer saudável, envelhecer bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é envelhecer bem. Então, a gente pensar em evitar comorbidades, né, essas doenças crônicas que estão super em alta, diabetes, hipertensão. Então, quando a gente fala em comer bem, né, é a gente pensar em como a gente pode prevenir esse tipo de doença e pensar no futuro também, né? Hoje em dia a gente tem que pensar também como que a gente quer envelhecer, como é que a gente quer estar mais velho e pensar que a alimentação ela está totalmente ligada a isso, totalmente diretamente ligada a isso, né? Vou até pegar um gancho do que você falou, lembrando que doenças cardiovasculares, já há um tempo, né, hoje, na atualidade, são a maior causa de mortalidade do mundo. É o que mais mata pessoas no mundo todo. O que são doenças cardiovasculares? Hipertensão, diabetes, toda a sua repercussão, síndrome metabólica, que está em conjunto com obesidade, sobrepeso. Pegando o gancho para a gestação, para a minha parte, algumas condições gestacionais que podem ser prevenidas ou mais bem tratadas e conduzidas na gestação aumentam o risco cardiovascular, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. Então, tentando evitar essas condições na gestação, diretamente você vai estar diminuindo o teu risco cardiovascular para o futuro. Sim. E o que é comer bem? O que é comer bem? Bom, o que é comer bem, né? Primeiro pensar em comida de verdade, né? Pensar em comer o alimento da sua forma mais natural. Aquele básico que a gente sempre escuta, né? Desembalar menos e tentar comer o alimento ali da sua forma natural. Então evitar ali os ultraprocessados, evitar os pacotinhos que a gente vê aos montes hoje, que são as formas práticas da gente comer, o que é mais fácil. Então, tentar se planejar. Então, sempre, se a gente tentar se planejar ao longo da semana, tentar organizar a nossa rotina, a gente consegue comer bem, a gente consegue deixar o nosso almoço, o nosso jantar pronto. Então, priorizar os cereais, né, os tubérculos, as leguminosas, as proteínas, então proteínas de origem animal, proteínas de origem vegetal e os vegetais, né? E as frutas, sementes. Então, quando a gente faz uma alimentação, lembrando, os laticínios também que são importantes. Então, quando a gente faz uma alimentação
focando nesses alimentos e deixando ali os industrializados, os alimentos processados de forma eventual na nossa vida, não é que precisa excluir isso da nossa rotina, mas de forma eventual, a gente consegue comer bem. E consegue comer de uma forma prática, sem muito terrorismo, né? Mas comer bem e conseguir manter a nossa rotina e, eventualmente, a gente conseguindo ali sair da nossa rotina, ter as nossas exceções, não tem problema nenhum. Não, pessoas saudáveis, inclusive pessoas doentes, podem ter suas exceções, né? O que vai mudar entre pessoas que não têm restrição nenhuma e as que têm restrições é como vão ser essas exceções. Sim. Mas todo mundo pode programar, pode, deve, de preferência, guiada por nutricionista, para isso poder ser bem dosado, porque a gente acha que tá abafando, né? A gente acha que tá Não, e é sempre bom, perdendo. eu brinco até que é legal você programar o que você quer comer de besteira, né? Às vezes pensar, vale a pena eu comer isso aqui? Às vezes eu penso em determinadas coisas, vale a pena eu gastar minhas calorias com isso aqui? Não, eu vou gastar as calorias com o que eu gosto de fato de comer. Bebida alcoólica também, a gente sabe que é calórico a beça. Então, o que eu vou comer? Eu vou comer e vou beber o que é pra mim interessante, o que eu gosto, o que me dá prazer de fato. Então também acho que é legal a gente tentar programar essas besteiras assim quando a gente vai sair da rotina, porque a gente come algo que realmente a gente gosta, que dá prazer, e não vai também na onda dos outros comendo qualquer coisa só porque tá num barzinho, porque tá em qualquer lugar. Então acho que é legal também a gente tentar programar e escolher bem as besteiras que a gente vai comer, as exceções que vão acontecer também, né? E aqui eu pensei você estava falando, eu pensei em mais uma coisa. Nutrição, alimentação e comportamento estão muito interligados. Total, Então, enquanto ela estava falando, vamos comer o que a gente gosta, o que a gente quer de verdade, mas será que será que ainda está com fome? Será que chegou a saciedade? As pessoas não sabem o que é saciedade. Às vezes na rotina ali você vai no automático e você não processa isso, que você está comendo, aquela coisa de comer devagar, de sentir ali, mastigar bem os alimentos, desligar as coisas que realmente tiram a sua atenção do comer também é super importante. Então, desligar uma TV, desligar o som, deixa o celular de lado também. Então, tentar aproveitar aquele momento do comer ali é muito importante para a gente ter essa sensação de saciedade e não ficar comendo e só parar quando realmente você está ali, quase ali, passando mal de fato, né? Então, isso também é super importante, a gente ter esse autocontrole, assim, essa parte emocional, assim, é fundamental. E também lembrar que algumas condições psiquiátricas precisam ser tratadas para não sobrecarregar, para não se manifestarem com compulsão alimentar. Nem tudo é compulsão, tá? Porque as pessoas também, eu tenho visto muito isso. Nem tudo é compulsão. Existe o comportamento compulsivo, assim, pontual, e existe a compulsão de fato, que é uma condição. Mas a ansiedade, principalmente. A ansiedade que está muito em alta, né? Está muito em alta, quase todo mundo. A sociedade é ansiogênica, né? Nossa vida contemporânea da cidade é muito ansiogênica. E a ansiedade pode levar a padrões comportamentais de compulsão, seja pontuais, seja desenvolvendo a própria compulsão alimentar, seja descontando na comida para ter o seu momento, porque eu mereço, porque hoje eu trabalhei muito. Hoje eu tô triste. O merecimento tá super em alta também, né? É uma palavra que a gente usa muito, se deixar, eu mereço. Então, assim, se pensar, a gente vai merecer sempre, né? Sim, sempre a gente merece. Então, mas a gente pode usar o eu mereço com outras coisas. Então, assim, uma viagem, um momento ali da semana que eu tire só para fazer atividades de lazer que eu gosto, fazer um passeio turístico, ficar, assim, sentada lendo um livro, escutando uma música, vendo uma série. E não necessariamente comendo, né? Para te dar esse prazer também. Não precisa ser comida. Né? E eu acho que isso precisa ser dissociado, mas começa aqui. Sim. Então, para muitos padrões alimentares, precisa primeiro tratar a cabeça, tratar o emocional com psiquiatra e psicólogo. E eu reforço muito isso no pré-natal, né? Eu detecto muitos padrões alimentares muito comportamentais e completamente modificáveis, que a gente não atinge, às vezes precisa de um especialista. Sim. Aí é com um acompanhamento multi, né, que vai nos ajudar também. E aí você falou o que é a base de uma alimentação saudável, né? O que é comer bem? É caro comer bem? Não. Se a gente pensar ali, não é caro comer bem. Pelo contrário. Consegue muito, inclusive aproveitar, é uma feira, os dias específicos do mercado também, a gente consegue aproveitar esses momentos e escolher os melhores dias para comprar determinadas coisas, isso também ajuda muito ali no final do mês também, né? É uma questão de rotina e planejamento. É difícil, claro. É sair da zona de conforto, falo inclusive por mim. Mas é uma questão de planejamento, aproveitar determinadas oportunidades, às vezes do mercado, da feira, do sacolão,
Sim. E o que a gente sabe é que, embora sempre em alta, né, tá tudo sempre aumentando, verduras, legumes, o que é mais caro? O pacote de Ruffles ou, Sim. sei lá, 1 quilo de batata? Se bem que eu nem sei. Quanto é 1 quilo da batata? Ah, agora eu não sei também. Não De cabeça. De cabeça eu não sei nada. Também Eu não. nunca vou lembrar isso. Mas tem muita coisa assim, industrializada, deliciosa. Por isso que eu falei, batata, Ruffles, o que é mais Qualquer caro? pacotinho que você for ver não é barato. Não é barato. Não é. E, E refrigerante também, se você for pensar, essas bebidas, é super caro. E é um lixo, assim. É o que, a gente não pode falar que comida é lixo, mas é pro corpo, de maneira crônica. É pra ser a exceção, né? É pra ser a exceção, é pra ser ali quando a gente sai da rotina. Não é pra ser ali regularmente, né, na nossa rotina. Né? Se vale a pena, pra mim não vale. Pra mim, Então, zero vale a pena. escolhe o que vale. Exatamente. Muda pra... Mas o que eu quero dizer aqui é que comer bem não é caro. Você não precisa comprar aquela comida fit, pasta de amendoim com whey, custa R$50 o pote. A barrinha de... Todo mundo gosta de barrinha de proteína, é o manjo. Pode até ser um bom... É prático, né? Acho que ela é a opção prática que a gente consegue. Mas é cara também. As barrinhas boas, né? De São mais marcas caras. boas ali, com uma lista de ingredientes mais limpinha ali, com menos aditivos, conservantes, são mais caras também. Então, Mas você pode fazer, não pode necessariamente fazer a barrinha. mas pode trocar, às vezes, por um sanduíche ali com queijo, com uma pastinha de frango. A gente já consegue equilibrar e fazer uma opção bem mais proteica ali também. Pensei no iogurte com um mix de nuts e uma frutinha. Uma frutinha também, exatamente. Tá, granolinha, é saudável, enfim. Tem que aprender também a fazer boas escolhas e não vai ser no nosso episódio que você vai sair daqui sabendo fazer boas escolhas e ler rótulo. Não tem como, isso é um mundo. É um mundo, verdade. Só que não é caro. E aí, eu deixei aqui algumas coisas anotadas. Por que comer bem desde o período pré-concepcional para tentante? Por quê, assim? Qual o objetivo? Por que é importante? Quais são os benefícios? Então, quando a gente está num planejamento de engravidar, né, é sempre interessante a gente começar esse planejamento com 3 meses, né? Então, procurar profissionais que, né, você gosta do trabalho, que você se identifica e tentar fazer toda essa programação. Então, começar ali com um planejamento alimentar de atividade física, não, de hábitos Também. saudáveis. Eu ia puxar o gancho da atividade física, mas de hábitos saudáveis. Então, o que eu posso organizar na minha alimentação? O que eu posso planejar para melhorar e avaliar? O meu peso também está adequado? O meu estado nutricional está adequado? Os meus exames de sangue também? Eu tô com as minhas vitaminas, meus minerais, meu hemograma, minha glicose, tá tudo ali redondinho. A tireoide também, que é algo super importante na gestação, tá tudo ali redondinho, não tá? O que a gente consegue suplementar? O que a gente consegue melhorar via alimentação? Então, quando a gente consegue fazer esse planejamento, é a melhor coisa, que a gente organiza toda ali a nossa rotina, os nossos hábitos, então a gente organiza a nossa alimentação, se planeja para fazer uma atividade física se não estiver fazendo, e aí a gente tá meio pronta, digamos assim, para engravidar, pensando que isso vai ser importante para essa mulher que vai ficar grávida e para esse bebê que vai ser gerado, né? E isso é importante também lá na frente na vida desse bebê também. Hoje em dia a gente sabe que todo esse planejamento que é feito pré-concepção, ele responde também lá na frente também, né? Então, todo esse planejamento vai ser fundamental para essa mãe ter uma gravidez saudável e para esse bebê também que vai nascer. Certamente. Eu até anotei, deixei aqui alguns tópicos, a Nath já falou, já imaginava que ela ia falar, mas vou até falar um ponto que a gente estava conversando aqui pouco antes, porque eu escrevi assim, coloquei meu tópico assim, engravidar com menos sobrepeso / peso mais próximo do ideal. Aí a Nath falou, poxa, menos sobrepeso? Como assim? Ela não entendeu. O que eu quis dizer? Você precisa estar perfeita para engravidar, assim, teoricamente no peso perfeito, lembrando que peso não é um único indicativo de saúde, o óbvio tem que ser dito, não é, vai depender da altura da pessoa, da massa magra que ela tem, quanto tempo a composição, né, corporal dela. A composição corporal, as pessoas são bem diferentes, né, entre si, mas vamos falar de uma maneira geral. Ela vai conseguir engravidar perfeito? Perder todo o peso que ela precisa perder? Nem sempre. Uma mulher de 40 anos, que vai começar a tentar agora, acabou de sentar na minha frente na consulta pré-concepcional, vou mandar para a Natália, né, que faz parte do manejo. Ela está com 30 quilos acima do que lhe seria, teoricamente, assim, na minha visão médica e simplista, sem ter sido
sem mandar ainda para nutricionista para avaliar exatamente composição corporal. Eu olhando assim pela altura e falo, cara, ela tá com ou obesidade ou sobrepeso, ela tem 40 anos. Eu vou esperar ela perder 30 quilos? Ela não engordou 30 quilos em um mês. Ela não vai perder 30 quilos em 6 meses. Não vai. Então, o que eu prefiro orientar? Vamos esperar aí 3, 6 meses, vamos mudar completamente, com rigor, o hábito de vida. Aí talvez fazer algo até mais, até te interrompendo, mas fazer algo mais restrito também ali para esse caso. Porque uma pessoa mais jovem, que está se programando, a gente consegue ali levar até um ano, a gente tem tempo. Agora, dependendo do caso, a gente tem que fazer algo mais restrito mesmo. Então, assim, é uma dieta ali mais restrita, é uma atividade física mais intensa, é procurar um endócrino, procurar quem mais precisar para fazer esse quadradinho, ficar ali mais quadradinho, digamos assim, e a gente conseguir tentar, né, ali ter uma gravidez mais saudável possível e um bebê mais saudável possível também, né? E negociável, né? O que ela quer dizer tem que ser inegociável. Não dá, talvez, abrir bem menos exceções, jamais pular atividade física. Desculpas, não, você tá com febre de 40 graus, beleza, esse dia você não vai na academia, tudo bem? Mas, isso aí tarde do trabalho, dá seu jeito. Sim. Não dá seu jeito. Então, acho que as coisas precisam ficar mais restritas e mais inegociáveis para tentar chegar, fazer o que der, né? Dentro do cenário que der, porque também a mulher tem tempo de óvulo. Então, é aquilo. Por isso que eu botei assim, com menos sobrepeso, o peso mais próximo do ideal. Aí vai depender da realidade da pessoa. Sim. Ela acabou respondendo um dos meus tópicos aqui. Quanto tempo antes de engravidar, de começar a tentar engravidar, procurar uma consulta pré-concepcional e uma consulta pré-concepcional também nutricional? Ela foi boazinha, ela falou 3 meses, eu falo 6. Ela é muito boazinha. Eu falo 6 porque até fazer o exame, às vezes a pessoa é mais atribulada, não vai demorar um pouco a coletar o exame, a mostrar, a ver alguma coisa. Vamos supor que tenha uma resistência à insulina. Então ela vai precisar de um pouquinho mais tempo, preferencialmente, para dar uma segurada e engravidar. Vamos supor que na minha consulta eu pegue ali um 13,8 de pressão. Não é normal para uma pessoa até 40 e poucos anos, né? Vou até pedir um mapa, vou investigar isso daqui, pedir função renal, função hepática. E aí vai para a Nutri também, para adequar, mudar hábito de vida. Eu acho que é ótimo, 3 meses é bem legal, mas 6 meses é ideal para mudança de hábito de vida. E dependendo da situação, realmente, a gente vai precisar de mais tempo, né? Com certeza. E o corpo sente bem, já com 3 meses de mudança bonitinha, mas com 6 meses odeio a palavra top, mas eu falo top. Placentação. Eu joguei assim essa palavra aqui. Entrar na gravidez, adentrar a gravidez comendo melhor, praticando atividade física, melhora muito a placentação, a implantação da placenta na parede interna do útero. Ela vai estar mais bem vascularizada, mais nutrida, mais implantada. É isso, já falei. É uma forma da gente lá na frente prevenir certas coisas também, né? Exato. E a placentação está diretamente relacionada à pré-eclâmpsia e restrição de crescimento fetal, que é uma das coisas que a nutrição, é uma das comorbidades ou condições que a nutrição ajuda bastante, tanto a prevenir como a tratar. Pegando esse gancho, justamente, comer bem protege contra o quê na gestação? Então, quando a gente fala em comer bem, a gente tentar ali minimizar os riscos da gestação, né? Então é um ganho de peso excessivo, é uma diabetes gestacional, é uma hipertensão, é uma pré-eclâmpsia. Então, quando a gente fala em comer bem, é a gente tentar minimizar esses riscos para a mãe e também os riscos para o bebê também, né? Então, a gente tem os riscos para o bebê também que podem vir a acontecer. Então, a gente envolve tudo isso, tanto a saúde da mãe quanto a saúde do bebê. Além de hipertensão gestacional, né, mais a pré-eclâmpsia, que é mais grave, e diabetes gestacional, que a gente fala muito, que vocês ouvem muito, que são as condições de mais comuns nos pré-natais de alto risco, nos ambulatórios de alto risco. Mas, além disso, macrosomia fetal, o bebê ganhar peso demais por obesidade prévia, apenas ter obesidade já é fator de risco para macrosomia fetal, o bebê ficar grandão. E ganho de peso excessivo materno,
que pode ser fator de risco para pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, macrosomia e até mesmo prematuridade, dependendo, prematuridade tanto espontânea quanto iatrogênica. A gente, pré-natalista, a gente, médico da assistência, precisar interromper uma gestação antes de um bebê prematuro, porque a mulher já está fazendo pico de pressão, ou porque ele está grande demais, já precisei interromper com 34 semanas, um bebê que já estava com 4 quilos. E o mapa glicêmico todo alterado. Então foi um prematuro porque precisou ser prematuro. Eu fiz ser prematuro para salvar a vida do bebê que estava completamente descompensado. E sobre o ganho de peso também, quando a gente fala, não é só o ganho de peso total, né? Tem muito a ver também com o ganho de peso de um mês. Às vezes tem gestante que ganha 4 quilos em um mês. Muito bom. E assim, é batata que não vai dar um problema, né? E quando aparece isso, e a gente tenta ajustar ali no próximo mês, talvez não ganhar peso ou ganhar o mínimo possível. Mas, assim, isso é uma condição que pode lá na frente desenvolver uma diabetes, um pico de pressão, não na hora, né? Ou já tá. Já tá te mostrando que... Exatamente. Então, assim, aqueles casos de muito ganho de peso em um mês é ruim, né? Quando a gente vê isso, a gente não deu bom. Não, eu sempre falo, olha, você ganhou 3, 4 quilos, foram 4 semanas certinho de consulta, isso não é normal, não é legal. E me chama mais atenção quando ela fala, porque fala, insiste que comeu direitinho, comeu bem, que seguiu. Isso aí me chama muito atenção. Talvez esteja desenvolvendo uma diabetes gestacional a despeito de tudo. Lembrando que eu vejo muita reclamação, né? Poxa, a mulher treina há anos com consistência, é magra, atlética, musculosa, come bem desde sempre, o marido também, sempre teve bons hábitos de vida e pá, diabetes gestacional. Aí tem outros fatores também, lógico, né? Que aí não é, a gente não consegue controlar todos, e não é pra ficar frustrado. Dá pra ter uma frustraçãozinha que você não pensa que vai ter. Mas pense, e se você não tivesse tão bonitinha assim? Será que não seria muito pior? Eu tenho certeza. Sim, com certeza. É aquela famosa genética que a gente não pode, né, intervir. Por que comer bem melhora a fertilidade? Bom, quando a gente fala em melhora da fertilidade, a gente pensa sempre numa alimentação saudável para a gente ajustar todo esse ciclo da mulher, né? Então, quando a gente fala do ciclo menstrual, para a gente ajustar toda essa questão da ovulação, né? Da questão, tem mulheres que às vezes não estão ovulando adequadamente, então isso atrapalha, né? Obviamente, na questão da fertilidade. Quando a mulher está com um peso inadequado, né? Com sobrepeso ou com obesidade, isso também pode influenciar. Então, a gente vê muitos casos de mulheres que perdem peso e elas passam a ter um ciclo mais certinho, a ovular mais certinho, e isso tá ligado totalmente para a fertilidade, né? Porque dessa forma não tem como. E também ajustar toda essa outra questão de vitaminas, minerais. Quando a gente está numa alimentação saudável, a gente também tem uma melhora de absorção de vitaminas e minerais. Isso também tem relação com toda essa parte de ovulação, de menstruação, do ciclo da mulher também. Então, isso vai estar influenciando ali diretamente. A gente também tem uma relação da questão de coisas externas, não só da alimentação também, que vão estar influenciando na fertilidade dessa mulher também, né? Então, pensar nesse todo contexto da vida saudável como um todo, né? Então, da alimentação, os hábitos, né, como um todo, o estresse, a atividade física, todo esse combinho vai estar direcionado ali para a melhora da fertilidade dessa mulher, né? E outra coisa também, não é só magra ou gorda. Não. É bem nutrida ou mal nutrida? Existem magras bem mal nutridas, existem gordas bem nutridas, porém gordas. Então, ela está se nutrindo bem em excesso de açúcar, farináceo, comida calórica, e por isso que ela ficou um tempo em superávit calórico e ganhou peso, ganhou gordura. Mas ela pode estar muito bem nutrida, só que em excesso. E a magra pode estar completamente anêmica, com bastante déficit, ainda mais... Com insulina alta também é bem comum, né? Bem comum, principalmente SOP. Pegar a magra com uma insulina alta e aí com aquele ciclo todo irregular também, e não engravida, né? Não adianta. E foi o que ela falou, é impressionante, pequenos ajustes em hábito de vida, em qualidade de vida, podem melhorar a fertilidade assim. É claro, né? Não vamos aqui criar grandes expectativas, porque se houver um problema real de infertilidade conjugal, sei lá, trompa obstruída, claro que não vai ser a alimentação que vai te fazer engravidar.
o óbvio tem que ser dito, né? Sim, é. Quando a gente falando de maneira geral, né, numa pessoa de maneira geral ali, esses hábitos, toda essa mudança no estilo de vida, né, e aí a gente fala sempre em estilo de vida, vai melhorar. Isso a gente vê na prática, né, que melhora muito. Muito mesmo. Tem até aqueles dados que mostram a perda de tantos por cento no peso corporal aumenta em tantos por cento a chance de engravidar por ciclo. Então isso é um resultado, um impacto bem objetivo até. Botei aqui, que eu acho que é a parte que é mais importante assim para as mulheres. O que elas querem ouvir? O que elas querem saber? Quais são os princípios básicos de uma alimentação saudável para a gestante? Questão de dicas, assim, dando dicas para primeiro, segundo e terceiro trimestre. Como comer bem para cada trimestre, dando dica, inclusive, de como melhorar alguns desconfortos que estão relacionados à alimentação também. Bom, quando a gente, né, ali descobre que está grávida, a gente tem que pensar todo naquele planejamento do nosso dia, né? Principalmente para quem trabalha fora. Então, quando a gente já falou aqui, né, sobre a questão de comida de verdade, né? Isso é uma tecla que a gente sempre bate, de comida de verdade. Então, é tentar comer os alimentos ali da sua forma natural, evitar os alimentos industrializados, mas tentar ter um planejamento do dia, né? Então, fazer ali pelo menos 4 a 5 refeições ao longo do dia. Às vezes, quando a gente não está gestante, na nossa rotina, a gente fica, muitas vezes, muito tempo em jejum. Come o que vê pela frente, come os lanchinhos, às vezes passa o dia fazendo 3 lanchinhos e nenhuma grande refeição, por exemplo, então não faz um almoço, não faz um jantar. Então eu sempre falo isso, assim, é importante você ter suas grandes refeições, que aí entra o café da manhã, o almoço, o jantar, e pelo menos 2 lanchinhos ali ao longo do dia seria interessante a gente tentar fazer. Talvez um lanche no meio da manhã, dependendo do horário que você vai estar tomando seu café da manhã, e um lanche da tarde ali entre o almoço e o jantar seria interessante também pra gente tentar fazer. E aí entra a gente planejar, principalmente grupos alimentares, né? Então, o que eu quero que tenha ali no meu café da manhã? Um alimento do grupo do carboidrato, um alimento do grupo da proteína, uma fruta, se caber ali dentro do seu contexto, ou então uma fruta no meio da manhã. Junto desse café da manhã, eu tô colocando fibra, então entra as sementes, os flocos, né? E a gente tem os flocos de aveia, flocos de quinoa também que a gente consegue, as sementinhas de chia, linhaça, entra bastante ali, riquíssimo em nutrientes pra gente também, é interessante. Aí no meio da manhã eu posso fazer um lanchinho também, então algo mais ali rápido, né, estratégico pro meio da manhã. Almoço, o que eu vou colocar no meu almoço? Vou trocar meu almoço por um lanche? Não é interessante. A gente sabe que eventualmente dá pra acontecer, mas sempre também pensar estrategicamente. Então não é trocar o almoço por um salgado. Uma coxinha. Uma coxinha, um joelho, como a gente vê muito aqui no Rio. Melhorzinho, né? Exato. Então, assim, é interessante, monta um sanduíche. Então, por exemplo, se você não consegue comer ali um alimento do grupo, a gente divide em grupos, né? Então, a gente teria o grupo dos cereais e tubérculos, que aí entra o arroz, quinoa, as batatas, inhame, aipim. O grupo das leguminosas, que a gente pode dividir ali feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. As proteínas animal, então, para quem come alimentos de origem animal, teria as carnes, frango, peixe, os ovos e os vegetais. Né, que a gente pensa sempre nos vegetais, na metade do prato ali estaria os vegetais, e aí a outra metade a gente divide mais ou menos em 3 partes, ali os cereais, as leguminosas e a proteína animal. Ah, eu não como proteína animal, então você divide ali, complementa com as leguminosas, por exemplo. Que tenham mais proteína. Que tenham mais proteína, exatamente, pra gente também subir esse aporte de proteína, que é muito importante na gestação. À tarde, fazer um lanchinho também estratégico. Então, a gente sabe muito que a proteína é um nutriente importante para a gestação. Então, o que eu posso colocar de proteína no horário da tarde? Então, a gente tem um iogurte, a gente tem um queijo, a gente pode fazer algumas pastinhas, a gente tem as castanhas também, que são fonte de proteína. Ah, e posso colocar um suplemento, né? A gente tem proteína do leite em pó, a gente tem a proteína vegetal em pó, a gente tem o colágeno em pó também, na forma de proteína também, que a gente pode usar para complementar esse lanche. E tem o jantar, que seria a nossa outra grande refeição, que é importante. Se for possível ser semelhante ao almoço, é o ideal. Mas, não gosto de comer comida. É o mais comum que a gente escuta. Faz um lanchinho estratégico. Eu também particularmente não gosto muito. Mas assim, eventualmente, se tem uma comidinha interessante, eu como. Não tem? Faça um lanchinho ali, um sanduíche.
Ou quando começa a ficar mais friozinho, uma sopa também, que é legal. Verdade. Um omelete, a gente coloca ali uns legumezinhos ali, uns vegetais, para ter o nosso colorido. Lembrar sempre de ter um prato colorido, porque o que não dá é aquele prato sem graça ali, né? Branco e preto, né? Que a gente vê ali o arroz ou uma batata, o franguinho, normalmente, e o preto do feijão. Isso é uma coisa super sem graça, né? Então a gente lembrar que a gente precisa ali ter um colorido no nosso prato. Pelo menos umas 5 cores ali, minimamente, seria o ideal pra gente tentar ali aumentar essa quantidade de vitaminas, minerais e antioxidantes que é importante pra gente compor ali o nosso prato. E se você é uma pessoa que janta umas 7 horas e vai dormir, que não é o ideal, né? Mas vai dormir super tarde, ali meia-noite, 1 hora da manhã, talvez um lanchinho ali também, antes de dormir, seria válido para você também não ficar tanto tempo em jejum até a hora que você vai acordar. Assim. Isso é importante também. Principalmente para quem tá com diabetes gestacional. É fundamental. Esse lanchinho da noite, ele é tão estratégico que ele impacta muito na glicose de jejum, é impressionante. Quando a gente ajusta, coloca um lanchinho ali, ele melhora muito. Então, isso também é fundamental pra gente incluir, às vezes, uma ceia, esse lanchinho noturno, é importante também pra gente. E o que a gente consegue fazer para amenizar com a alimentação alguns sintomas relacionados a ela nos trimestres? Exemplo, náusea, constipação. A náusea é muito comum, né, no primeiro trimestre. Então, tem gestantes que sofrem, assim, o primeiro trimestre inteiro e prolongam um pouquinho ainda para o segundo, né? E tem umas que são mais leves, isso vai muito individual de cada um. Mas a gente observa que algumas estratégias funcionam, né? Então, diminui o volume de comida, então não fazer aqueles pratos super volumosos. Então, aí é mais do que nunca importante a gente fracionar as refeições. Então, comer aos pouquinhos ao longo do dia. Uma coisa que eu uso muito, que tem dado certo também, é quando a gente acordar, em vez de a gente fazer nosso café da manhã, beber uma água, fazer um lanchinho ali, comer um biscoitinho, uma torrada, então um biscoito de polvilho, algum biscoito mais sequinho para quebrar esse jejum. E ajuda muito, muito a melhora desse enjoo. Outra coisa é as águas saborizadas. Então, fazer água com frutas cítricas, com gengibre. Uma ideia também que funciona muito é água com gás geladinha, com limão espremido e gengibre. Também fica uma delícia. Então, é uma coisa legal que dá pra gente ir tomando ao longo do dia. Chá de gengibre com gotinhas de limão também funciona. Gengibre. Gengibre é o nosso rei ali. Usa gengibre em tudo. O gengibre é maravilhoso. Taca gengibre em tudo. E também coisas geladas também ajudam muito. Uma coisa Uva gelada. Essas frutas geladinhas, cítricas também ajuda muito. E uma coisa também que, assim, sempre que possível, se tiver alguém para fazer também a refeição para você, é fundamental. Porque o cheiro que enjoa muitas vezes. E aí você já fica enjoada porque tá fazendo. Então depois você não vai querer comer. E aí você acaba ficando em jejum ou come muito pouquinho. Então, ter alguém para fazer essas refeições ajuda muito pra gente. Uma dica que às vezes eu dou é, como a gente teve muito isso da máscara por conta do Covid, se você não tem ninguém para fazer para você, tentar colocar a máscara ameniza um pouco essa questão do cheiro. Então, pode ser uma ideia ali para tentar amenizar, diminuir esse contato diretamente com o cheiro, assim, pode ser uma opção ali para ajudar nessa situação. Mas, basicamente é isso, a gente tentar fracionar as refeições, a gente ter cuidado com isso do cheiro, fazer esse lanchinho ao acordar ajuda, e frutas cítricas, gengibre, coisas bem geladas, e também evitar o que te faz mal, né? Tem gestante que fala pra mim, ai, Natália, o ovo me faz mal. Então, beleza, a gente vai excluir o ovo da sua rotina, até você ficar bem. Exato. Certa fruta não me cai bem, piora o meu enjoo. Então, ótimo. Então, você também se policiar e ver o que piora seus enjoos pra excluir, e depois a gente tenta reintroduzir e ver se fica bem. Era a minha próxima pergunta dentro disso. Como contornar determinadas restrições no primeiro trimestre? Que muitas falam no pré-natal, eu não tô conseguindo comer muita coisa. Eu acabo conseguindo comer torrada, pão, massa, miojo, coisas mais de carboidrato simples, farináceos. Normalmente é mais, a aceitação melhora muito mais de coisas farináceas, coisas salgadas. A gente tenta ali entender o que ela tá conseguindo comer. Eu sempre pergunto assim, o que você consegue comer? Porque aí a gente também até joga a responsabilidade pra ela pra entender. Se você consegue comer isso, isso e isso, a gente vai tentar em cima disso que você tá conseguindo comer, esquematizar umas refeições mais equilibradas. Porque senão, no dia todo, ela só come carboidrato. E aí a gente joga essa glicose lá pra cima, estimula a insulina bastante, né? Então, tentar entender o que você tá conseguindo comer, o que a gente pode colocar ali pra melhorar um pouquinho essa carga glicêmica dessas refeições, para também não ficar comendo só carboidrato ao longo do dia. Botar fibra, diminuir um pouco a quantidade que seja, botar proteína. Isso só avaliando, né? Exatamente, só avaliando. Mas a gente consegue encaixar, consigo comer um queijinho,
tal tipo de queijo e um pãozinho assim, torrado na torradeira. Então, beleza, a gente vai fazer um pão torrado na torradeira com esse queijo. Melhor do que você comer só o pão torrado com uma manteiga. Então, a gente Melhorar o tipo de pão, talvez? A gente já consegue equilibrar melhor, exatamente. Então, a gente vai tentando esses acordos, assim, pra tentar ajustar e ficar melhor nesse momento aí que é complicado, passa, né? né? Primeiro trimestre E passa. E sempre fala isso também, né? A gente vai passar. A gente vai contando, faltam 3 semanas, vai passar que vai melhorando mesmo. Hidratação oral. Deixei aqui qual a quantidade de líquido por quilo de peso que a gestante tem que comer. A gente normalmente calcula 35 ml por quilo de peso, mas a gestante, quando faz uma atividade mais intensa, é interessante a gente tentar aumentar um pouquinho também, mas de maneira geral a gente sempre calcula 35 ml por quilo de peso. Podendo ser mais, então. Podendo ser mais, exatamente. E é importante fazer esse consumo, né? Porque a gente que vive num país, né, tropical, que é muito quente, então a gente precisa consumir isso porque isso evita inchaço, evita uma constipação. Então é extremamente importante essa hidratação certinha. E é muito comum também a gestante não conseguir, né, consumir essa quantidade de líquido, principalmente nesse período de enjoo, né? Então, a água saborizada é legal. Às vezes fazer um chá de fruta, um chá de gengibre para tentar amenizar, isso vai ajudando a, pelo menos, aumentar um pouquinho esse volume de ingestão, né? E a grávida acaba ficando um pouco mais hipotensa quando tá desidratada, quando bebe menos água, quando não tá comendo tão bem, principalmente no primeiro trimestre. Mas também pode acontecer no segundo e no terceiro, né? É esperado na gestação, mas dá para ajustar com uma outra dica e hiperidratação oral. Azia. Azia também é um sintoma bem comum, mais pro final, né, do segundo pro terceiro trimestre, que tem muita relação com a questão ali do aumento da barriga, né? O crescimento do bebê, que vai pressionando um pouquinho ali o estômago e acaba ocasionando refluxo, que ocasiona azia, né? Então, assim, algumas estratégias que a gente também consegue é diminuir volume. Você vê que volume tem muita relação tanto com náusea quanto com azia. Fracionar mais as refeições, evitar deitar e ficar mais reclinada após as refeições. Algumas coisas também pioram a azia, né? Então, alguns alimentos cítricos, né? As frutas cítricas também, coisas com muita gordura, então esses molhos mais gordurosos. Farinha para algumas pessoas, né? Então, às vezes, o pão piora a azia, então a gente tira o pão. Café piora também para algumas pessoas. A pizza... Pizza é pão, é massa com gordura. Massa, né? Massa com gordura. Tudo que é muito mais gorduroso, a gente percebe, coisas com molho. Molho disso, molho daquilo. Piora. E também as suas particularidades, né? Tem alguma pessoa que sempre vai ter, isso piora mais, aí também tentar excluir. Mas é uma condição comum, né? Que acaba... Que a gente, e às vezes entrar com alguma medicação, né? Tem gente que é bem resistente pra medicação, mas às vezes é necessário, né? É tentar entender, né, o que tá piorando a azia, que alimentos pioram pra você. Sim. E se necessário for, entrar com algum antiácido e aí tem que ver com a pessoa assistente, né? Quem tá o pré-natalista. Tem a constipação também, que é bem comum, né? Logo quando descobre a gestação, a gestante fala muito isso, né? Mudou. Tem gente que fica mais constipada, tem gente que fica mais para solta. Isso também não tem regra, né? É muito individual. E aí tem muita relação com os hábitos, né? O que ela come. Então, aumentar ali, no caso da constipação, né? Aumentar o consumo de fibras, aumentar o consumo de água é importante. Então, quando a nutricionista fala, vamos colocar a chia em cima da fruta, não é porque ela gosta da chia, a chia é legal, é porque é importante, a chia tem muita fibra. O psyllium também é uma fibra que a gente usa muito, tanto para constipação quanto para diabetes gestacional, e tem resultados ótimos. Então, a gente coloca na fruta, coloca no iogurte, funciona bastante. Então, precisa aumentar a fibra e precisa aumentar a água. E não adianta aumentar só a fibra e não aumentar a água, tem que ser os dois. E atividade física. E a atividade física também, que ajuda super muito ajuda. Muito, muito. E probiótico? Probiótico também é legal, eu gosto de usar como suplementação. A gente consegue fazer ali um rodízio de cepas também, mas também não é para usar para todo mundo e também não necessariamente usar a gestação toda. A gente pode ir fazendo o ciclo, né? Então faz um uso por 3 meses, depois dá um tempo, mantém ali com a alimentação, piorou de novo, a gente vai e volta com ele, mas ele também tem resultado bem legal e funciona também bastante. Coisas que eu uso também muitas vezes para casos de paciente que fica muito fora de casa, tem a dificuldade ali de talvez levar determinadas coisas, é comprar fibra em pó. Né? A gente tem várias marcas boas hoje em dia e a gente consegue usar a fibra em pó como suplemento, né? E aí a pessoa leva ali num potinho, aí é bem mais prático para levar e coloca ali em alguma coisa que ela vai comer, para pelo menos ajudar. E também na diabetes também essa fibra em pó também ajuda muito. Diminuir. Ajuda muito, que ajuda a diminuir o índice mesmo.
Aí eu coloquei aqui que no segundo trimestre, em geral, não tem tanto sintoma assim, né? A fase boa da gestação. A fase boa da gestação pode se interpor com alguns sintomas de terceiro trimestre, como azia, falta de ar, empanchamento, mas é mais pro final do segundo e início de terceiro. Outra coisa que eu botei aqui foi a falta de apetite. Algumas mulheres no terceiro trimestre falam que perdem bem o apetite e comem menos. É bem mais comum, chatas para comer. É bem comum também. E aí tem essa relação da gente, né, o bebê estando maior, o estômago ele fica menorzinho ali, mais comprimido, e como se não estivesse cabendo muita comida ali de fato, e a gente acaba tentando fracionar ali, para também não baixar tanto essa ingestão calórica. Então a gente tenta fracionar e às vezes fazer refeições líquidas, então vale entrar às vezes com uma vitamina, um shake, com alguma coisa ali que facilite para ela comer, né, comer aquela quantidade de calorias que ela precisaria, para ficar mais fácil, né? Às vezes um alimento sólido é mais difícil da gente conseguir comer. Então, vale entrar com um shake, uma vitamina, uma sopa, facilita para esse caso ali de sensação de saciedade, de empachamento, que é bem, bem comum mesmo. E que dependendo pode até sobrevir com enjoo. Eu no terceiro trimestre, ou então tá muito quente, não consigo comer de jeito nenhum, fico até meio enjoada quando eu tento comer alguma coisa. Suplementação, líquidos, enfim. É mais comum também essa sensação aí de saciedade, de não conseguir comer mais pro fim do dia, né? Então, normalmente a gestante ela come bem no café da manhã, almoça bem, aí quando chega no lanche ela já tá ali, come uma frutinha, e no jantar não come e vai dormir. Aí isso que também não é interessante. Então, tentar ali nesse jantar, ou a gente tenta fazer uma vitamina, um shake, ou uma sopinha, ou então tentar esquematizar uma refeição mais sólida, mas com um pouco volume ali, para tentar também não ficar em jejum. Ficar em jejum não é indicado na gestação, em nenhum horário do dia. Não sei quando você tá dormindo ali à noite, mas fora disso, é importante fazer o café da manhã, é importante ali o almoço, o lanche, o jantar, não ficar em jejum, porque não é indicado. É um risco, né? Existe até onde eu vi, não tem exatamente tanto trabalho assim com jejum em gestante. Não parece ter evidência de alta qualidade com risco exatamente, mas a maioria não tolera. No risco no sentido disso, assim, tem uma hipoglicemia, uma queda de pressão, se sentir mal, uma fraqueza. Então, assim, para evitar, né, esse tipo de condição. A maioria não tolera. Agora, tem mulheres, inclusive culturalmente falando, que fazem, na verdade, nas religiões que pregam o jejum e tal, as grávidas são, eu acho, tenho quase certeza, que as grávidas são excluídas do jejum religioso. Quase certeza, a consultar. Mas se ela é muito bem adaptada, consegue ficar em jejum muito tempo, se sente até melhor assim, eu falo, beleza. Desde que na janela de alimentação você consiga se nutrir adequadamente para a fase gestacional em que tá. Então, mais necessário ainda é o nutricionista acompanhando. Sim, com certeza. Porque é uma peculiaridade, é uma exceção. Vai ser uma exceção, exatamente. Pergunta de milhão. Então, todo mundo pergunta qual que é o ganho, quanto que eu tenho que ganhar na gestação? Qual que é o meu máximo? Eu tenho que ganhar entre quanto e quanto? E aí, o que você responde? Vai sempre depender do seu peso pré-gestacional, né? Então, a gente precisa saber quanto essa gestante estava pesando ali logo que ela descobriu a gestação, calcular o IMC dela, então saber se ela tá com baixo peso, se ela tá com peso adequado, com sobrepeso, com obesidade, e aí sim a gente vai poder calcular esse ganho de peso total e o ganho de peso também por trimestre. Mas a gente só consegue dizer isso sabendo o peso pré-gestacional. Não dá pra, de maneira geral é tanto, não, mas se você tá com obesidade, vai ser menos. Se você tá com baixo peso, você vai precisar ganhar mais. Então a gente tem que ir adequando isso com a individualidade de cada um. De maneira, para não deixar sem resposta, assim, eu sei que vocês querem um número. De maneira geral, para quem tem peso adequado, né? Quem engravida com peso adequado, já pratica atividade física, tem uma composição corporal ok no sentido de não ter nenhuma massa magra, não é isso. Tem alguma massa magra, mas tá dentro do IMC ali de adequado. A gente pode pensar ali de 9 a 12 quilos, mas aí eu falo sempre, a gente não precisa trabalhar na máxima, vamos trabalhar na mínima ali, né? Então, de 9 a 10, talvez, ali, seria interessante pra gente pensar ali. E se eu ganhar só 5 quilos, eu não vou estar saudável? Meu bebê não vai ganhar peso? Depende, né? Pode ser que esteja tudo bem. Foi o peso todo pro bebê, digamos assim, né? Aí é só avaliando individualmente, em ultra. Tem gente que não ganha muito. Tem mulher que não ganha muito. E ela nem tá fazendo restrição nem nada, não. E tá lá a gestação super saudável. Tem aquelas pessoas que têm um perfil muito magrinho ali e come pouquinho. Sempre foi assim. Não vai ser agora que ela vai ganhar 12 quilos. Não vai ser.
mesmo gestante. Então, ela nem consegue comer muito, ela não tem apetite, mas ela sempre foi assim. Aí é o biotipo da pessoa. É o biotipo da pessoa. Ela vai ganhar ali no mínimo pra baixo. E vai estar tudo bem. Vai estar bem, vai ser um bebê saudável, ela vai estar saudável e vai estar tudo bem. Os corpos respondem de maneiras diferentes, né? Lembrando que peso é um número, mas é o que a gente tem. Ah, peso é o melhor para avaliar a composição corporal de uma pessoa? Não, não é, mas para gestante é o que a gente tem. E mais pro final, principalmente, botando no outro oposto a pessoa que ganhou muito pouquinho peso e está saudável, pode ter uma pessoa que ganhou 15, mas ela é dessas que incha pra caramba. E não tem pré-eclâmpsia, não tem nada. Tá lá a pressão 9,6 desde sempre. Mas ela... Eu já tive gestante, assim, super nutricionista. Super saudável. Cara, ela era bem inchada. A cara era inchada. Fica toda inchada, né? 9,6 de pressão. E ela com edema mesmo. E não tinha nada. Sei lá, bota aí 3 quilos, pelo menos, de retenção. De edema. Sim. Tá saudável do mesmo jeito. É, muito individual. Essa parte é muito individual, não tem jeito. Café. Você libera, você proíbe. É uma questão também isso do café. Eu não proíbo, porém, eu só recomendo manter para gestante que quiser manter se ela já faz o hábito. Então, assim, se é uma gestante que já está habituada a tomar café e ela não consegue ficar sem café, a gente combina uma quantidade. Normalmente eu combino até 2 xicrinhas de 80 ml, que é aquela pequenininha, e mantenho assim. Agora, se é uma gestante que nunca tomou café, não vai ser agora que ela vai começar a tomar café. Nem vai. Nem vai, que não vai ter nem vontade, né? Inclusive, tem gestantes que tomavam café e para, porque fica enjoada do café. E tem gestantes que tomam café, mas querem abrir mão e ótimo, tá tudo bem. Ficam bem. Então, a gente sempre avalia. Mas sim, se você toma e você quer muito continuar tomando, a gente deixa essa quantidade pequenininha ali. Só que sempre lembrando assim, a gente tem o mate, que tem cafeína, o cacau. Então a gente também lembrar de que assim, não adianta você tomar uma xícara de café, 2 copos de mate e um chimarrão. Ali uma tirinha de chocolate. Então assim, aí a gente vai somando. Então a gente tem que avaliar o que você está comendo de fato que contém cafeína. Mas pensando no café isoladamente, 2 xicrinhas daquela pequenininha de 80 ml dá pra gente dividir ali uma de manhã, uma de tarde. E tá tudo bem. É o que eu falo para as pessoas que não conseguem viver sem café. Que acordam, precisam de um café com cafeína mesmo, para dar aquela despertada. E após o almoço, dar aquela queda para todo mundo, fisiológica. A mulher precisa daquele café. Tá, não tem consenso, tá? Não tem consenso na literatura com... Parece que até 200 miligramas de café no dia, mas já tem outro estudo confrontando essa quantidade. Isso que é difícil dosar no miligrama, né? Porque depende da forma que você faz o seu café, né? Também depende do café, do tipo de grão, que eu já vi, do tipo de grão, de onde vem, do restante do dia. Então, assim, é bem subjetivo. Eu dou essa orientação geral também, tô alinhada com a Nath. Constipação falamos. Vamos fechar com... mas do nada aqui. Creatina. Me pergunta o tempo inteiro. Posso tomar creatina? Aí eu respondo. Pode, mas pra quê? Não faz mal, Não faz mal. É exatamente essa a pergunta, né? Não faz mal, a creatina é um aminoácido. Poder pode. Então, assim, eu tomava creatina porque eu fazia atividade física, ela me ajudava no rendimento, me ajudava na minha vida como um todo. Tudo bem, mas agora você tem uma outra rotina, uma outra vida, a sua atividade física tem um outro objetivo também. Então, assim, vale a pena você investir nesse suplemento? Tem tantas outras coisas que vale a pena você investir na gestação do que na creatina, que não é um suplemento baratinho. Não é tão barato. Então, avaliar mesmo a necessidade. Então, assim, pensando para uma gestante que não tem nenhuma questão ali, que a gente vai precisar ali desse aminoácido, não faz necessidade. Eu acho que investe esse valor da creatina em outro suplemento que vale mais a pena. Quer tomar, toma. Assim, não vai fazer mal. Mas acredito que talvez, para a maioria, eu acho que é o que eu penso, assim, né, por lógica. Talvez para a maioria não vai ter benefício exatamente, porque o objetivo do treino muda muito na gestação. Você não vai performar, você não vai fazer atividade de explosão para melhorar o esporte, não vai competir, a não ser que você seja um atleta de alto rendimento e vá continuar tentando performar alguma coisa na gestação e competir na gestação, que existe. Do contrário, para a maioria, eu não vejo por quê. Poder pode. Vamos para a suplementação, que eu sei que é o que a galera também quer ouvir. Pergunta inicial. O que todo mundo tem que tomar
o que é para todo mundo? Existe algo que é para todo mundo? Existe o combo básico, né? Existe o ácido fólico, né? Que a gente fala muito dele. Vitamina D, que é algo que a gente vê muito queda na gestação, então vale a gente sempre avaliar a nível de exame. O ferro também, que é um mineral muito, né? Que tem uma necessidade aumentada na gestação, então a gente também precisa na gestação. Vitamina B12 e o ômega 3. Esses 5 são nutrientes que a gente precisa, na maioria das vezes a gente vê que precisam suplementar, só que a gente vai avaliando aí a nível de exame, né? O que a gente sempre faz, sem precisar avaliar exame, é o ácido fólico. Que é para todo mundo até o final. Que é para todo mundo até o final. O ômega 3 a gente também não vai avaliar a nível de exame. A gente avalia a nível de alimentação, mas a gente sabe que, né, os nossos alimentos não tem ali o ômega 3 como a gente precisaria. Então a gente suplementa também. Então, assim, é um suplemento caro? Talvez trocar a creatina pelo ômega 3 seria ótimo. Interessante. Agora, a vitamina D e a vitamina B12 a gente vai avaliando a nível de exame. E lógico, aí tem o cálcio também, que é super interessante. A gente tem uma necessidade maior aí de cálcio na gestação. Então, pode ser que seja necessário uma suplementação. Nem falando da questão da pré-eclâmpsia, né? Assim, que a gente faz junto com a S, mas na questão da necessidade mesmo, que às vezes a gente não consegue atingir com a alimentação, então pode ser necessário. E aí temos outros, né? Então tem magnésio, tem zinco, tem as vitaminas do complexo B que a gente pode vir a precisar, dependendo ali da situação. Então, se é uma pessoa que não consegue ter uma variedade alimentar, uma pessoa que é muito ali restrita, tem gente que quase não come nada. Paladar infantil. Exatamente. Então, para esse público, é fundamental ali um multivitamínico ali bem completinho, porque a gente não vai conseguir atingir com a alimentação. Então, é avaliar individualmente, né? Mas, de maneira geral, esses são os que eu acho que, assim, é quase para todo mundo, assim, que a gente precisa mesmo. O que eu vejo, assim, na minha prática clínica? Não, calma. Vamos falar primeiro o que a OMS recomenda. A OMS recomenda o ácido fólico, isso é indiscutível. Ou metilfolato não tem, por evidência, superioridade de um e de outro, então tanto faz. Ácido fólico ainda é mais barato, na quantidade de 400 microgramas por dia. Isso desde o período pré-concepcional até o final da gestação. A OMS recomenda também de uma maneira universal, pensando na diversidade, na heterogeneidade mundial, inclusive em nível de Brasil, que é bem heterogêneo, suplementar ferro para todo mundo desde o início, na quantidade de 30 a 60 por dia, miligramas. E cálcio também. O Brasil ele é tido como um país de baixa ingesta de cálcio, só que eu, em especial, acredito que a Nath também, a gente está num viés, assim, do público, né? De público, que em geral se nutre um pouco melhor, que a maioria não come queijo, iogurte, vegetais escuros, parece não estar em deficiência de cálcio. A gente tem muito alimento enriquecido também, né? Então, hoje em dia, quem consome bebida vegetal, a gente sabe que tem adição de cálcio. Então, muitas vezes a gente pode ali conseguir atingir, mas lógico, só avaliando. E aí é isso, não é pra todo mundo, né? A gente tem que avaliar realmente pra cada caso. Essa questão do ácido fólico que você falou é importante, porque eu também recomendo até o final da gestação. Porque antes eu recomendava até o primeiro trimestre, mas a gente precisa até o final. Então vale manter até o final. Então eu também sempre falo isso. Vamos manter esse ácido fólico até o final, que vale ali a gente investir nesse suplemento também. Já virou rotina, já virou recomendação da própria OMS. E a OMS fala, cálcio para todo mundo. Você não sabe avaliar, você pode até jogar no Google, né? Se você não puder ir numa nutricionista e for espertinha, você vai lá no Google, alimentos que tem cálcio. Aí você vê, poxa, eu quase não como esse grupo aqui todo, eu não consigo comer tanto isso. Ou não gosta, suplementa, ou não gosta, é melhor suplementar, né? É. Se você não tem a possibilidade de uma avaliação individualizada. O ferro, para a grande maioria, eu não prescrevo no primeiro trimestre, porque o ferro tem bastante sintoma gastrointestinal, né? Como efeito colateral. Náusea, vômito, constipação ou diarreia. E a gestante já está toda ferrada no primeiro trimestre, coitada. Então ela já está vomitando, ela já está ou constipada ou solta. E a maioria das pessoas do meu público não ingressam na gestação anêmicas, nem com uma reserva de ferro baixas, né? As pessoas que comem normalmente, em geral, não vão precisar. E aí eu reavalio no segundo trimestre e vou ver se tem anemia, se precisa, alimentação. A maioria consegue acompanhar com Nutri, aí talvez no segundo trimestre precise de ferro e a dose eu avalio dependendo da anemia, do nível de ferritina e coisa e tal. Agora, quase a totalidade
sei lá, 80%, vamos dizer, 80% do que eu atendo, tô falando da minha experiência agora, tô falando de literatura, acaba precisando de ferro no terceiro. Que aí a demanda é maior, realmente, e a tendência é queda. Essa questão do ferro é até interessante quando a gente falou lá da pré-concepção, assim, isso é um exame que vale a gente sempre avaliar, porque é interessante aquela tentante, né, ela iniciar ali com uma ferritina pelo menos 70 ali. Ou perto dele. Pra gente ter ali uma suplementação de ferro na gestação mais pra frente, né? Porque ela já começa com um estoque de ferro bom, e aí a gente vai postergar um pouquinho essa suplementação de ferro. Agora, tem gente que inicia ali a gestação com uma ferritina de 20, 30. Então vai precisar cedo. Então, para essa galera eu já me coço para talvez prescrever ali no primeiro, ou já deixar prescrito, já tá com aquela hemoglobina de 11,9, ferritina de 20. Cara, o consumo do bebê vai aumentar progressivamente. E essa reserva, ferritina é reserva de ferro do corpo, vai cair. Então essa já pensa, você tá mal ou tá bem? Já individualiza. Que ela já começa a ter sintomas, às vezes, né? Fica mais cansada, um cansaço fora do normal, muitas vezes. E aí, já a gente também até avaliar com sinais clínicos, né? Também, além do exame. E aí, nesse caso, às vezes, entrar. Mas quando tem aquela gestação planejada, né? Como a gente falou, há 3, 6 meses... Aí, avaliar esse exame é interessante a gente avaliar e tentar suplementar pra gente já começar ali a gestação com um estoque bom de ferro e a gente... né, melhorar aí essa questão e precisar suplementar mais pra frente, assim, é válido também. E B12, tô pensando, acho que é meio a meio. Eu vejo muita gente, porque a B12 ela tem muita relação com o que aquela pessoa vai comer de proteína animal, né? E tem gente que não come quase carne vermelha, não gosta, e a carne vermelha é onde a gente vai ter mais B12. Então a gente vai dosar uma de B12 e já tá 200 e pouco. 300, então assim, aí nesses casos eu recomendo já suplementar, porque vai cair, ela sempre cai, então se já começa assim, já vale a gente suplementar, porque na carne ali onde a gente vai ter essa maior necessidade, e aí tem muita relação também com a absorção, tem gente que não absorve tão bem, então tem outros casos também, além do só comer a carne vermelha, mas aí é interessante também a B12 avaliar, porque isso varia muito de pessoa para pessoa também. De alimentação. Aí na minha realidade eu acho que eu devo suplementar metade, a outra metade consegue ficar bem, acho que... E a vitamina D é bem comum também suplementar, porque as pessoas, assim... Eu particularmente peço e suplemento, mas tem uma treta, não tem consenso. Vamos lá, vamos falar. Não tem evidência, não tem na literatura, embora tenha evidência de que níveis baixos de vitamina D possam ter desfechos gestacionais, não teve evidência de que suplementá-la melhorou esses desfechos, entende? Melhorou o prognóstico. Sim. Aí fica naquela pede ou não pede, prescreve ou não prescreve. Eu acho que na assistência 1 para 1, tendo possibilidade. Compra, né? Pô, tá lá a vitamina D da mulher de 11 mil. Eu suplemento. Tá lá, tá baixo, tá bem baixo. Eu suplemento e não, de maneira nenhuma, visando a níveis bizarros de vitamina D, como a gente vê por aí na picaretagem. Não. É pelo menos que fique acima de 30, que é o valor de referência da gestante. Não precisa ir para 80, como falam por aí. Pelo amor de Deus. Não. E eu acho que é isso. Avaliar também aí a situação, né? Se ela pode comprar, ok. É um suplemento também que a gente... né, vale a pena, mas também não precisando, também até que ponto vai ser tão relevante, né? Então, avaliar nesse caso também, com certeza. Então, principais. Ácido fólico, inegociável. Ômega 3 é caro, então talvez não inegociável, mas para quem puder, sim. Vale a pena. Na maioria não consegue pela dieta. Ferro, avaliando. E se você não consegue avaliar, se você tá pelo SUS, dependendo, aí você já começa no primeiro trimestre ou ao final dele. E polivitamínicos, eu particularmente não gosto desses, assim, de farmácia. Eles não vão atender o que a gente, quando precisa, o que precisa, de fato. Não. E muitos ali são caros. Aí tem toda a questão também de aditivos ali que colocam, não é nem aditivo que falam, na verdade, mas assim, corante, não sei, aquela coisa da cápsula ali em si. Então, avaliar, né? Já que você está gestante, vamos tentar uma coisa ali mais limpinha ali, então avalia também essa parte. Individualizada, né? Sim, senão ela vai estar fazendo um xixi caro e talvez não vai estar repondo o que precisa de verdade. E todo mundo toma o mesmo multivitamínico, né? Faz sentido isso? Todo mundo tomar o mesmo polivitamínico? Que tem muita coisa em pequena quantidade? É isso, ele numa carência ele não vai atender, né? Uma carência não atende, o resto você faz xixi. Porque você não tá precisando. Então, e é caro. Mínimo R$100 o que eu vejo. Então, assim, não. Não vale a pena. Creatina. A gente falou da creatina, né? Como suplemento, assim...
falamos bastante de risco de pré-eclâmpsia, diabetes, restrição de crescimento, placentação. Das minhas perguntas, já te suguei. Acho que a gente falou bastante coisa. Tem mais algo que você queira, que eu não tenha lembrado, que você gostaria de reforçar pra galera? Nutricionalmente falando, uma dica, alguma coisa que lhe vem à cabeça? Pensando aqui. Bom, aquilo que a gente falou do início, da questão dos alimentos in natura, de comida de verdade, é o principal ponto. Eu vejo muitas mulheres que chegando com uma alimentação muito de pacotinho, muito da praticidade. E a gente consegue essa praticidade com alimento de verdade, né? Às vezes é pegar um tempinho ali do seu final de semana, do seu sábado de manhã, e organizar um pouco essa rotina, ou do domingo, chama um parceiro, né? E chama a pessoa que mora com você para te ajudar nesse planejamento, né? Afinal, são 2 pessoas que vão estar grávidas. Então, pensar nesse planejamento é importante. Acho que é um momento único da vida da mulher. Então, vale esse esforço a mais e pensar que é para você e para o bebê. Investir numa Nutri, se possível for. A gente sabe que não é para todo mundo. Só para não... Tem que falar sempre dessa maneira, né? Porque as pessoas acabam se sentindo mal. Mas não é para todo mundo e a gente faz o que dá. Né? Esse episódio é para isso, para inclusive ajudar pessoas que não podem atingir. Sim. Não, Te cortei. Não, mas é isso, é exatamente a gente pensar nisso, assim, numa comida de verdade, evitar ao máximo esses alimentos de pacotinhos, industrializados, ultraprocessados, eles não vão trazer nutrientes pra gente, e nesse momento a gente precisa de nutrientes. Uma frase que eu gosto muito de falar é que a gestante não precisa comer por 2, mas precisa comer para 2, né? Então, para 2 no sentido de qualidade, Nutrir os 2. De nutrientes, e não de quantidade, né? Então, hoje em dia, a gente já está mais que esclarecido, a gente não precisa comer por 2. A gente precisa comer para 2 no sentido de nutrientes, né? Então, é pensar nesse sentido. Então, de variar a sua alimentação ao máximo, pensar ali nos grupos alimentares que a gente fala. Isso você acha muito, você acha modelo de pratinho na internet dos grupos alimentares, então você consegue se basear em cima disso e manter também uma hidratação adequada também, que é fundamental aí para esse contexto todo aí de alimentação saudável. Atividade física? Manter atividade física, com certeza, isso eu também falo para todas. Falo, gente, vamos começar alguma coisinha ali, vamos começando aos pouquinhos e vai aumentando. Tem que ter, isso tem que ter. A gestante, ela tem que ser ativa, não tem jeito. Não tem. É inegociável. É inegociável, com certeza. E uma recomendação geral também que eu solto, assim, é tentar diminuir, na medida do possível, a ingesta de açúcares e farináceos refinados. Então, de uma maneira geral, excesso de pães, açúcar doces, bolos, massas, enfim, industrializados, ela falou, e tentar focar em comida de verdade. Dificilmente você vai errar, dificilmente, mas se puder ter uma Nutri, tem. Ela vai te ajudar em todo esse planejamento, ela vai te ajudar a pensar nessas combinações, nesse planejamento e te manter ali um planejamento alimentar do que você pode fazer em opções para café da manhã, opções para almoço, para lanche, para jantar. Fazer essa estrutura junto com você, para a sua rotina, com as suas preferências, com as suas aversões, porque isso é muito individual, e montar junto, né? Isso é fundamental. Quando a gente monta junto ali com o paciente, a gente consegue organizar de acordo com a rotina dele, com as preferências e aversões, claro, pensando na gestação, né? Pensando ali que a gente tem que manter ali uma rotina saudável, com qualidade de nutrientes, mas a gente consegue ajustar de uma forma específica para você, né? Para você conseguir aderir. Porque também não adianta fazer uma dieta e... amarrada e não ter ali aderência. Então, assim, a gente tem que fazer de uma forma que a pessoa consiga aderir e consiga seguir isso a longo prazo, né? Sim. Tem que ser flexível. E uma coisa que é importante também, quando você pode ter um acompanhamento, tentar sempre desde o início. Não adianta você chegar no final já com uma diabetes gestacional, já com uma restrição de crescimento, com uma hipertensão, enfim, com um ganho de peso muito grande. Tudo bem, lógico, é bom também, mas sempre se você conseguir fazer esse planejamento... É mandatório. Desde já virou tratamento. Exatamente. Já virou... A gente tá tentando resolver um problema. Mas quando a gente faz do início, a gente está evitando chegar nesse problema, né? Então, tentar sempre desde o início fazer esse acompanhamento. Ou não posso fazer acompanhamento, procurar. Hoje a gente tem a internet também que nos ajuda. Tem rede social, tem o Google. Então, tentar procurar essas informações para nos ajudar desde o início, para lá no final a gente evitar ter essas condições aí que podem, né, agravar a gestação, enfim, ter algum problema com a mãe e com o bebê. Aumentar risco. Com certeza. A boa medicina sempre é baseada, primeiro, em prevenção. E é por isso que a gente está sempre focando aqui, tanto nas minhas consultas, como eu falando no Instagram, quanto no Pós-Parto, em prevenção. E não tem como não falar em prevenção sem falar em boa alimentação e atividade física.
É o combo, é a duplinha, né? É a duplinha que anda junto, não tem jeito. Além de controle de estresse e bom sono. Mas aí isso é para outra conversa. É uma outra questão, verdade. Obrigada, Nath. Ai, foi ótimo. Obrigada pelo convite. Adorei. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. A louca, tchau, tchau. Odeio começar e terminar, não sei. Você Quer minha água? bem. Foi, ela mandou